Meu marido me deu um tapa na cara na frente dos nossos filhos e disse que eu era uma inútil que não sabia de nada. No dia seguinte, servi o jantar favorito dele: lasanha de carne com queijo derretido, aquela receita da sogra que ele adorava. E quando ele disse: "Finalmente você aprendeu seu lugar, Fernanda", foi aí que ele viu quem estava sentado ao meu lado. O delegado da Polícia Civil, meu irmão mais velho, Carlos, que tinha acabado de ouvir a confissão gravada de 15 anos de agressões, humilhações e roubo sistemático do nosso patrimônio. Meu nome é Fernanda Santos Silva, tenho 47 anos, sou contadora formada pela USP com pós-graduação em auditoria fiscal, e esta é a história de como meu próprio marido subestimou completamente a mulher com quem viveu por 15 anos. Ele achava que me conhecia, que me controlava totalmente, que eu era aquela esposa submissa que abaixava a cabeça e engolia tudo calada, que dependia dele para tudo. Como ele estava completamente enganado. Quando me casei com Ricardo Henrique Moreira, em setembro de 2008, eu tinha 32 anos e era uma mulher completamente independente e bem-sucedida. Trabalhava numa das maiores empresas de contabilidade de São Paulo, a Machado em Associados, ganhava $8.500 por mês. Um excelente salário para a época. Tinha meu próprio apartamento de 2 quartos nos Jardins, carro próprio, vida social ativa. Acreditei profundamente que éramos parceiros de verdade, que construiríamos uma vida juntos baseada no respeito mútuo e no amor genuíno. Pensei que era um casamento sólido, daqueles que duram para sempre, como o dos meus avós que ficaram juntos por 52 anos. Nos conhecemos numa festa de formatura da Faculdade de Engenharia de um amigo em comum, o Marcos, em maio de 2006. Ricardo era engenheiro civil, 5 anos mais velho que eu. Aparentava maturidade e responsabilidade. Tinha aquela conversa inteligente sobre arquitetura, urbanismo, política, economia, que me encantou logo de primeira. Parecia um homem culto, interessante, diferente dos caras superficiais que eu estava acostumada a conhecer nas baladas. Namoramos 2 anos intensos antes de nos casarmos. Durante todo esse período, ele foi o homem mais atencioso e romântico que já conheci na vida. Flores brancas toda segunda-feira no meu trabalho, jantares românticos em restaurantes sofisticados toda sexta-feira, viagens surpresa para Campos do Jordão e Gramado nos fins de semana. Chegava no meu apartamento com vinho e chocolates importados. Conheceu minha família toda e conquistou especialmente meus pais, que ficaram encantados com a educação e a seriedade dele. Nossa vida conjugal começou como um verdadeiro conto de fadas. Compramos juntos uma casa linda na Vila Madalena, de 3 quartos, 2 suítes, sala ampla com pé direito alto, cozinha americana, quintal com churrasqueira e garagem para 2 carros. Eu contribuí com $180 mil da venda do meu apartamento para a minha entrada, enquanto ele colocou $120 mil das economias dele. Decoramos cada cômodo juntos. Passamos fins de semana inteiros na Tok & Stock e na Etna, escolhendo móveis, cortinas, quadros. Plantamos um jardim com rosas, lavandas e manjericão. Era nossa casa, nosso lar, o símbolo concreto do nosso amor e dos nossos planos futuros. Se você é casada e já sentiu essa empolgação de construir uma vida com alguém, deixa o like para eu saber se você está aí acompanhando minha história. Nossos filhos vieram logo depois. Gustavo nasceu em janeiro de 2010 e Isabela em março de 2012. Como mãe, sempre me dediquei totalmente a eles, com aquele amor incondicional que só mãe sabe dar. Acordava todos os dias às 6 da manhã, preparava café da manhã nutritivo, levava para a escola, buscava nas atividades extracurriculares. Gustavo fazia judô e natação, Isabela fazia balé e inglês, ajudava com lição de casa todas as noites, lia historinhas antes de dormir. Mantinha a rotina da casa impecável, roupa sempre lavada, passada e organizada nos armários, comida caseira sempre pronta, casa sempre limpa e cheirosa, como minha mãe me ensinou. Fazia tudo isso trabalhando meio período no escritório de contabilidade, porque Ricardo dizia que as crianças precisavam da mãe presente, que dinheiro a gente dava um jeito, mas carinho de mãe era insubstituível.
Na época, achei lindo essa preocupação dele com a criação dos nossos filhos. Hoje entendo que era só a primeira forma de me controlar financeiramente. Acreditei genuinamente que éramos parceiros verdadeiros na criação dos filhos e na construção do nosso patrimônio familiar. Confiava cegamente no nosso casamento, naquelas promessas que fizemos no altar da Igreja São Francisco de Assis. Pensava que tínhamos exatamente os mesmos valores, os mesmos objetivos de vida, a mesma visão de família. Sonhávamos juntos com a faculdade das crianças. Gustavo queria ser médico, Isabela sonhava em ser veterinária, com viagens em família para a Disney e para a Europa, com nossa aposentadoria tranquila numa chácara no interior de São Paulo. Eu era aquela esposa que acreditava de verdade no para melhor e para pior, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe, que falamos no altar. Levava a sério cada palavra daqueles votos. Achava que casamento era uma sociedade de verdade, onde os dois trabalhavam juntos pelo mesmo objetivo, a felicidade da família. Como mulher experiente e ferrada pela vida que sou hoje, posso dizer para vocês que o maior erro da minha vida foi confiar demais, foi acreditar que marido e mulher eram verdadeiros companheiros na vida. Foi entregar minha vulnerabilidade total, minha confiança absoluta, minha dedicação incondicional para um homem que via tudo isso como fraqueza, não como amor. Foi acreditar que ele me amava da mesma forma que eu o amava. Durante os primeiros anos de casamento, eu realmente acreditava que éramos um time. Quando ele chegava estressado do trabalho, eu massageava os ombros dele e ouvia todos os problemas. Quando tínhamos que tomar decisões importantes, escola das crianças, mudança de casa, viagens, conversávamos horas até chegar num acordo. Pelo menos era isso que eu achava que estava acontecendo. Se você é casada e já desconfiou do seu marido alguma vez na vida, deixa o like agora, porque minha história vai te chocar profundamente. Vai te fazer questionar tudo o que você acha que sabe sobre o homem que divide sua cama todas as noites. O que fiz depois daquele tapa na cara e daquela humilhação na frente do meu irmão delegado, Ricardo jamais imaginou que sua esposa submissa era capaz. Nunca imaginou que a mulher que ele controlava, manipulava e roubava há 15 anos estava apenas esperando o momento certo para mostrar quem realmente mandava naquela casa. Nunca imaginou que cada humilhação, cada agressão, cada desrespeito, cada mentira estava sendo cuidadosamente documentado pela mesma mulher que ele chamava de burra e incompetente. Durante todos esses 15 anos de casamento, me dediquei integralmente à nossa família como se fosse uma missão sagrada. Abri mão da minha carreira promissora. Eu estava na linha de promoção para gerente sênior, para trabalhar meio período e estar mais presente na vida dos meus filhos. Sacrifiquei minhas ambições profissionais, meus sonhos pessoais, para estar disponível para as necessidades da família. Coloquei as necessidades dele sempre antes das minhas próprias necessidades. Quando ele queria assistir futebol domingo à tarde, eu ficava quieta vendo novela no quarto, mesmo preferindo ir ao cinema. Quando ele chegava cansado do trabalho às 20 horas, eu já tinha o jantar pronto na mesa e as crianças banhadas de pijama, prontas para dar boa noite para o papai. Quando ele queria fazer sexo e eu estava cansada, eu nunca dizia não, porque boa esposa não nega. Pelo menos era isso que minha sogra sempre dizia. Era a esposa perfeita, pelo menos na aparência. Aquela que todos os amigos dele elogiavam. Ricardo, você tem sorte. A Fernanda é uma esposa nota 10. E eu me sentia orgulhosa desses elogios. Achava que estava sendo bem-sucedida no papel de esposa e mãe. Construí literalmente minha vida inteira em volta daquele homem. Ele era o centro gravitacional de todas as minhas decisões, desde as mais simples até as mais importantes. Para onde viajar nas férias, que escola colocar as crianças, que carro comprar, como gastar o dinheiro da casa, que amigos frequentar, tudo, absolutamente tudo passava pela opinião e aprovação dele. Eu genuinamente acreditava que essa era a receita de um casamento feliz. Companheirismo total, dedicação incondicional e, principalmente, confiança absoluta no marido.
Comenta aí embaixo se você também já foi essa esposa que colocava o marido no centro de tudo na vida. Minha rotina era completamente organizada em função dos horários e necessidades dele. Acordava às 6 para fazer café do jeito que ele gostava. Forte, sem açúcar, com 2 torradas integrais. Separava a roupa dele na segunda-feira para a semana toda. Fazia compras no supermercado que ele preferia, mesmo sendo mais longe de casa. Marcava médico, dentista, veterinário do cachorro nos horários que não atrapalhavam a agenda dele. Nos fins de semana, eu que organizava os programas familiares, sempre perguntando primeiro o que ele gostaria de fazer. Churrasco com os amigos dele, futebol do Gustavo, aniversários da família dele, tudo era prioridade. Meus amigos, minha família, meus programas sempre ficavam em segundo plano. E eu achava que isso era amor, era dedicação, era ser uma boa esposa. Financeiramente, eu confiava tanto nele que nem questionava onde nosso dinheiro estava sendo investido. Deixa que eu cuido disso, amor. Você já tem tanto trabalho com a casa e as crianças. Ele sempre dizia quando eu demonstrava curiosidade sobre nossa situação financeira. E eu realmente achava que ele estava cuidando bem do nosso futuro. Quando olho para trás hoje, percebo que fui uma mulher extremamente ingênua. Acreditei que casamento era realmente uma parceria, que estávamos construindo tudo juntos, que ele pensava no bem-estar da família antes do próprio bem-estar. Como eu estava errada! Como eu era bobinha de achar que ele me amava como eu o amava. No começo do nosso relacionamento, Ricardo era atencioso, carinhoso e romântico. Parecia realmente o homem perfeito para construir uma família sólida e feliz. Mas logo depois do casamento, as coisas começaram a mudar de uma forma tão sutil, tão gradual, que demorei literalmente anos para perceber o padrão de controle e manipulação que estava se estabelecendo. As mudanças foram como uma névoa que vai tomando conta de tudo aos poucos, quase imperceptível no dia a dia. O controle começou com perguntas aparentemente carinhosas e interessadas. Com quem você almoçou hoje, amor? Por que demorou tanto no supermercado? Quem ligou no telefone fixo hoje de manhã? Que horas você saiu do trabalho? No início, interpretei como cuidado e atenção de marido apaixonado. Que bom ter um homem que se interessa pelos detalhes da minha vida. Eu pensava, toda boba e apaixonada. Dizia que era proteção, que marido zeloso era assim mesmo, que ele se preocupava comigo porque me amava muito. O mundo está muito perigoso para a mulher andar sozinha. Preciso saber onde você está para ficar tranquilo. É porque te amo que quero saber de tudo. Como mulher apaixonada e confiante no casamento, interpretei todo esse controle como demonstração de amor e cuidado. Aos poucos, fui perdendo contato com minhas amigas solteiras da faculdade e do trabalho. Ricardo sempre tinha uma justificativa perfeita e convincente. Elas são má influência para a mulher casada. Mulher casada não precisa ficar saindo com amigas de balada. Você tem família agora, isso é muito mais importante que essas amizades superficiais. Gradualmente, parei de atender ligações, cancelei encontros, deixei de participar de aniversários e confraternizações. Minha família também virou um problema constante. Meu irmão Carlos, que é delegado, ele detestava visceralmente. Esse seu irmão é muito metido, muito arrogante. Ele quer mandar na nossa vida. Não gosto da forma como ele me olha, como se eu não fosse bom o suficiente para você. Minhas visitas aos meus pais, que moravam em Sorocaba, se tornaram cada vez mais espaçadas. Todo fim de semana lá, Fernanda, a gente não tem nossa própria família para cuidar? Se você já passou por esse isolamento gradual no casamento, comenta aí embaixo. É impressionante como eles conseguem nos afastar de todo mundo de forma tão sutil que a gente nem percebe. O controle financeiro foi se estabelecendo de forma aparentemente natural e lógica. Ele assumiu todas as contas da casa, todas as decisões de investimento, todo o planejamento financeiro da família. Dizia que eu não entendia de dinheiro, que contabilidade de empresa era completamente diferente de gestão familiar, que ele tinha mais experiência com investimentos porque ganhava mais. Deixa que eu cuido disso, amor. Você já faz tanto pela casa e pelas crianças. É melhor cada um focar no que faz melhor.
Durante 15 longos anos de casamento, trabalhei meio período e ganhei exatos R$ 847.000 líquidos. Todo santo mês, religiosamente, depositava meu salário na conta conjunta que ele administrava. Além disso, herdei da minha mãe, Maria Santos, que faleceu de câncer em agosto de 2015, a quantia de R$ 235.000 da venda de um apartamento de 2 quartos que ela tinha alugado a vida toda no centro de Sorocaba. Todo esse dinheiro foi direto para a conta que ele gerenciava para o bem da família, para garantir o futuro das crianças. Nunca questionei para onde ia nosso dinheiro, porque confiava completamente nele. Achava que ele estava investindo com sabedoria, garantindo nossa aposentadoria, criando uma reserva para a faculdade das crianças. Estou cuidando do nosso futuro. Ele sempre dizia quando eu mostrava curiosidade sobre nossos investimentos. Você não precisa se preocupar com isso. A manipulação psicológica era constante, sistemática e extremamente sutil. Ele me fazia acreditar que eu era sortuda, privilegiada por ter um marido tão responsável e dedicado que cuidava de tudo sozinho. Olha as suas amigas divorciadas, como estão sofrendo financeiramente, ele dizia sempre. A Júlia está passando aperto para pagar aluguel. A Márcia teve que voltar a morar com a mãe. Você tem sorte de ter um homem que assume todas as responsabilidades. Me convenceu completamente de que, sem ele, eu não conseguiria me virar sozinha no mundo. Você sempre trabalhou meio período, não tem experiência com pressão. Faz tanto tempo que você não lida com dinheiro que nem saberia por onde começar. As crianças precisam de estabilidade, não de uma mãe desesperada tentando se virar sozinha. As humilhações começaram pequenas, quase imperceptíveis, e foram crescendo gradualmente ao longo dos anos. Me chamava de incompetente quando eu errava alguma coisa simples, queimava o feijão, esquecia de pagar uma conta no vencimento, perdia algum documento importante das crianças. Ainda bem que eu estou aqui para cuidar de tudo. Ele falava sempre com aquele sorriso condescendente que me fazia sentir uma criança burra. Você é meio distraída mesmo. Tem umas coisas que você realmente não leva jeito. É melhor eu cuidar disso porque você vai acabar fazendo besteira. Dizia que eu era uma carga financeira, que sem o salário dele, a família não sobreviveria nem um mês. Seu salário mal paga o supermercado. Se dependêssemos só do seu dinheiro, estaríamos morando de favor na casa dos seus pais. Deixa o like se você está ficando com raiva desse homem, porque o pior ainda está por vir. O gaslighting era sistemático, calculado e absolutamente devastador para minha sanidade mental. Ele negava conversas inteiras que tivemos, mudava completamente versões de acontecimentos importantes, me fazia questionar minha própria memória e percepção da realidade. Você nunca me contou isso. Não foi assim que aconteceu. Você está confundindo as coisas. Sua memória anda muito ruim ultimamente. Chegou um ponto em que eu comecei a anotar conversas importantes num caderno pequeno que escondia dentro da gaveta de roupas íntimas, porque estava começando a duvidar seriamente da minha própria sanidade mental. Será que eu realmente falei isso? Será que eu estou ficando maluca? Será que minha memória está falhando mesmo? As crianças foram crescendo vendo o pai tratar a mãe como uma funcionária incapaz, burra e desorganizada. Gustavo, ainda com 7 anos, uma vez me disse de forma completamente natural: Mãe, por que você é meio burra? Quando perguntei onde tinha ouvido isso, ele respondeu inocentemente: O papai sempre fala que você é meio burra e esquecida. Ele que cuida das coisas importantes. Meu coração se partiu naquele momento. Percebi que meus próprios filhos estavam aprendendo a me desrespeitar. Estavam internalizando que a mãe era menos capaz, menos inteligente, menos importante que o pai. Isabela, com apenas 5 anos, já falava: Vou perguntar para o papai porque você não entende dessas coisas. A violência psicológica se intensificou drasticamente quando comecei a questionar timidamente algumas decisões financeiras dele em 2018. Por que não posso ver nosso extrato bancário? Onde está investido o dinheiro da herança da minha mãe? Por que nossos gastos aumentaram tanto se eu não estou comprando nada diferente?
Você não entende nada de investimento. Fica na sua, cuidando da casa, que é o que você sabe fazer. Dinheiro é assunto de homem. Você quer mandar na minha casa agora? Quando insisti em participar das decisões sobre nosso patrimônio, ele explodiu com uma fúria que me assustou. Você quer mandar na minha casa? Esqueceu quem paga as contas aqui? Esqueceu quem sustenta esta família? Foi a primeira vez que senti medo dele. Medo real, físico, da reação dele. Percebi que havia algo muito errado naquele relacionamento, mas ainda não tinha consciência da extensão da manipulação que eu estava sofrendo. Se você já passou por manipulação psicológica no casamento, comenta aí embaixo, porque é fundamental a gente se reconhecer nessas situações para poder sair delas. As agressões físicas começaram em 2020, durante a pandemia, quando ficamos muito tempo trancados em casa juntos. Primeiro foram empurrões sem querer, quando eu questionava alguma coisa. Depois vieram os apertos no braço durante discussões. Você está ficando histérica. É só para você se acalmar. Não machuquei você. A primeira vez que ele me deu um tapa na cara foi em julho de 2021. Eu tinha questionado por que ele estava recebendo ligações tarde da noite e saindo de casa para resolver problemas no trabalho. Você está paranoica, ele gritou, e quando insisti, não estou paranoica, estou preocupada, veio o tapa. Forte, na frente das crianças, que ficaram em choque. Olha o que você me fez fazer, ele disse depois. Eu não queria, mas você me tirou do sério. E eu, completamente em choque, pedi desculpas. Pedi desculpas por ter levado um tapa na cara. Hoje vejo como eu estava completamente quebrada psicologicamente. É assustador como a manipulação vai minando nossa autoestima aos poucos, destruindo nossa personalidade, nossa coragem, nossa capacidade de reação. Eu, que sempre fui uma mulher independente, forte e decidida, me tornei uma sombra patética de quem eu era antes de me casar. Foi quando comecei a perceber o padrão de comportamento dele que minha consciência finalmente começou a despertar. As mentiras pequenas do dia a dia, as explicações que não batiam, os gastos que ele não conseguia justificar adequadamente. Comecei a prestar mais atenção nas suas saídas do trabalho, que duravam até muito tarde da noite. Nas ligações que ele atendia, sempre longe de mim, saindo para o quintal ou para o banheiro. Nos fins de semana que ele precisava trabalhar e saía de casa o dia inteiro. Mas o que descobri no celular dele numa madrugada de março de 2023 me fez desabar completamente. Me fez entender que a vida que eu achava que tínhamos era uma mentira absoluta e sistemática. Descobri que o homem com quem dividi minha cama por 15 anos era um completo estranho. E foi nesse momento que descobri que eu era muito mais forte, muito mais inteligente do que ele jamais imaginaria. Quando o celular dele tocou, às 23h30 de um sábado de março de 2023, e ele estava no banho cantando aquela música do Legião Urbana, que sempre cantava quando estava feliz, eu atendi sem pensar duas vezes. Pensei que podia ser alguma emergência do trabalho ou algum problema familiar. Do outro lado da linha, uma voz feminina sensual e íntima disse: Oi, meu amor, estou com saudades de você e da tarde maravilhosa de hoje. Quando você vai conseguir passar a noite inteira comigo? Estou louca de vontade. Meu mundo desabou naqueles 5 segundos eternos. Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. O coração disparou de uma forma que pensei que ia ter um infarto ali mesmo. Desliguei rapidamente e fiquei em estado de choque total, sentada na beirada da cama, mãos tremendo descontroladamente, uma sensação horrível de náusea subindo pela garganta. Quando Ricardo saiu do banho cantando, alegre, relaxado, perguntei com a voz mais controlada que consegui: Amor, quem ligou? Ele nem piscou, respondeu com a maior naturalidade do mundo: Ah, engano. Alguém procurando um tal de Carlos. A facilidade com que mentiu na minha cara, sem hesitar nem um segundo, me deu a certeza de que ele tinha muito treino nisso. Foi nesse momento que percebi que ele mentia com uma naturalidade assustadora, como se mentir para mim fosse a coisa mais normal do mundo. Quantas outras mentiras ele tinha contado?
Quantas vezes olhou nos meus olhos e inventou histórias que eu acreditei piamente. Naquela madrugada, enquanto ele dormia profundamente ao meu lado, provavelmente sonhando com a mulher que ligou, abri o notebook dele que ficava sempre na mesa do escritório. Conhecia a senha porque era a data de nascimento do Gustavo, 1500-2010, ou pelo menos achava que era por amor ao nosso filho. Hoje percebo que era só para eu não desconfiar. O que vi na tela me traumatizou para o resto da vida. Conversas no WhatsApp com 3 mulheres diferentes, todas chamando ele de amor, bebê, meu príncipe. Transferências bancárias de valores altíssimos que eu nunca soube que existiam. Fotos íntimas dele com outras mulheres que me fizeram ter náuseas violentas. Minha vida tinha se tornado um filme de terror. Se você está acompanhando e ficando com o coração acelerado igual eu naquela noite, deixa o like para me dar força para continuar contando essa história. As evidências eram devastadoras e abundantes. Conversas de mais de 2 anos com Marina Oliveira, a secretária de 28 anos do escritório de engenharia onde ele trabalhava. Conversas explícitas, íntimas, com planos de futuro juntos. Quando eu me separar, vamos morar no apartamento que estou comprando para você, ele escrevia. A Fernanda nem imagina que estou organizando nossa vida nova. Havia também trocas de mensagens diárias com Carla Mendes, uma arquiteta de 35 anos que ele conheceu num projeto de uma empresa cliente. Fotos sensuais, encontros em motéis caros, presentes caríssimos. Você é muito mais mulher que minha esposa, ele escrevia para ela. Com você eu me sinto vivo de verdade. E ainda descobri Bárbara Costa, uma corretora de imóveis de 32 anos que ele conheceu quando fingia estar procurando terrenos para construir nossa chácara dos sonhos, aquela que planejávamos para nossa aposentadoria. Com ela, as conversas eram sobre investimentos, negócios, planos de sociedade. Vou usar o dinheiro que estou tirando de casa para a gente abrir nossa empresa, ele prometia. Passei a madrugada inteira lendo cada conversa, vendo cada foto, entendendo cada mentira. Eram anos de traição sistemática, organizada, planejada nos mínimos detalhes. Não eram aventuras ocasionais. Eram relacionamentos paralelos complexos, com sentimentos, planos, promessas. 3 vidas duplas simultâneas. Comecei a rastrear nosso dinheiro como uma detetive profissional. Descobri saques em dinheiro que chegavam a R$8.000 por mês, sempre justificados como gastos com obra ou investimento em ferramentas. Descobri cartões de crédito que eu não sabia que existiam, com faturas de 15.000, 20.000 mensais em restaurantes caros, hotéis, joias, roupas. Descobri um plano de saúde particular premium para a Marina, que custava R$890 por mês. Descobri que ele estava pagando academia, dentista, até psicólogo para Carla. R$2.300 mensais de cuidados com a amante. Para Bárbara, bancava curso de pós-graduação em administração, R$1.800 por mês. Investimento no futuro da nossa sociedade. Meu próprio dinheiro, o dinheiro que eu ganhava trabalhando, o dinheiro da herança da minha mãe querida, estava bancando a vida de luxo das amantes do meu marido. Era uma humilhação tão profunda que tive vontade de vomitar ali mesmo em frente ao computador. A investigação mais profunda revelou que ele havia desviado pelo menos R$425.000 do nosso patrimônio comum ao longo de 3 anos. Jantares em restaurantes que custavam R$800, R$1.200 por noite. Hotéis 5 estrelas para fins de semana românticos. Presentes caríssimos. Relógio de R$8.000 para Marina, bolsa de R$12.000 para Carla, colar de pérolas de R$6.000 para Bárbara. Até aquela viagem para Cancún em novembro de 2022, que ele disse ter sido congresso de engenharia obrigatório, foi na verdade uma semana romântica com Marina. R$18.000 de gastos que saíram da nossa conta para ele transar com outra mulher numa praia paradisíaca. Cada mentira descoberta era como uma punhalada no peito, como um soco no estômago. 15 anos de casamento, 15 anos de dedicação, 15 anos de amor verdadeiro da minha parte.
e ele transformou tudo numa farsa cruel e elaborada. A secretária Marina sabia detalhes íntimos da nossa vida familiar que me fizeram sentir completamente invadida. Ela sabia que Isabela tinha alergia a camarão, que Gustavo estava com dificuldade em matemática, que minha mãe tinha morrido de câncer. Nas mensagens, Ricardo compartilhava nossa intimidade familiar como se fosse entretenimento para a amante. O mais chocante era a frieza com que planejava o meu futuro sem eu saber. Nas conversas com Marina, ele detalhou: quando eu sair de casa no final do ano, vou deixar ela só com as crianças e uma pensão básica de 3.000 hares. Ela não tem capacidade de se sustentar sozinha mesmo. Em 6 meses está implorando para eu voltar. Eles riam da minha ingenuidade e da minha dependência emocional, como se eu fosse um animal de estimação indefeso. Ela acredita em tudo que eu falo, Ricardo escrevia. É muito fácil manipular mulher que só pensa em casa e filhos. A risada de emoji que Marina mandava em resposta me cortou o coração. Comenta aí se você ficou com ódio desses 2 canalhas, porque eu estou sentindo aquela raiva novamente só de lembrar. Descobri que nossa vida sexual também era assunto de deboche constante entre ele e as amantes. Ricardo contava detalhes íntimos, criticava meu corpo depois de 2 gestações, comparava minha performance na cama com as outras mulheres. A Fernanda não tem mais interesse, só quer dormir, ele escrevia. Com vocês eu me sinto jovem de novo. A humilhação era tão profunda, tão visceral, que senti uma fúria que nunca experimentei antes na vida. Uma raiva primitiva, animal, que me deu uma força que nem sabia que existia dentro de mim. Pela primeira vez em 15 anos, senti vontade de destruir aquele homem como ele estava destruindo a mim. As estratégias de manipulação dele eram calculadas e extremamente cruéis. Descobri que ele usava meu nome para assinar contratos que eu nunca vi. Falsificava minha assinatura em documentos bancários com uma precisão impressionante. Abriu contas conjuntas em bancos que eu nem sabia que existiam, sempre usando meus dados e minha renda como garantia. Estava sistematicamente me roubando há anos, usando minha confiança, minha dedicação, meu amor contra mim mesma. Cada "eu te amo" que ele falava era uma mentira. Cada "você é especial" era manipulação. Cada abraço, cada beijo, cada boa noite, amor, era teatro para manter a farsa funcionando. A rede de mentiras era complexa, bem estruturada e impressionantemente elaborada. Até nossa casa estava sendo usada como garantia para financiar a vida dupla dele. Descobri que ele tinha pedido um empréstimo de 180 mil, usando nosso imóvel como garantia, dinheiro que foi direto para uma conta que só ele movimentava, conta que bancava apartamento para Marina e carro para Carla. Estava literalmente vendendo nosso lar, o lugar onde criamos nossos filhos, para sustentar as putarias dele. A casa que decoramos juntos, onde fizemos amor pela primeira vez como marido e mulher, onde nossos bebês deram os primeiros passos, virou moeda de troca para ele transar com outras mulheres. Deixa o like se você ficou com ódio mortal desse marido, porque a traição era só a ponta do iceberg. Por baixo havia um esquema elaboradíssimo de roubo, manipulação e humilhação sistemática que durava anos. Eu estava sendo saqueada pelo próprio marido, e ele ainda me fazia sentir culpada por questionar os gastos da família. Naquela madrugada de março, a esposa dedicada, confiante e apaixonada morreu para sempre. No lugar dela, nasceu uma mulher com sede de justiça, com fome de vingança, com vontade de mostrar para aquele canalha o que acontece quando se mexe com mulher errada. Decidi que ia destruir a vida dele com a mesma frieza, a mesma premeditação que ele usou para destruir a minha. Decidi que ia mostrar para aquele homem o que uma mulher inteligente, determinada e furiosa era capaz de fazer quando subestimada e traída dessa forma. Mas antes de agir, precisava de um plano perfeito, de provas irrefutáveis, de uma estratégia que garantisse que ele perdesse tudo que roubou de mim. Porque se eu ia jogar aquele jogo sujo, eu ia jogar para ganhar. E dessa vez, a esposa burra e incompetente ia dar uma lição que ele jamais esqueceria.
A partir daquele dia de março de 2023, me transformei na melhor atriz da minha vida. Fingi que não sabia de absolutamente nada e continuei sendo a esposa perfeita, dedicada e submissa por 8 longos meses. Acordava cedo, café pronto na temperatura exata que ele gostava, roupa passada e separada, casa impecável, jantar na mesa quando ele chegava do trabalho. Mas por dentro eu estava montando meticulosamente a maior armadilha da vida dele. Cada sorriso que eu dava era calculado e estratégico. Cada "Oi, amor" quando ele chegava em casa era parte do plano. Cada "Como foi seu dia?" era para coletar informações sobre os horários dele, os compromissos, as mentiras que ele contava. Cada beijo de boa noite era um ato de guerra disfarçado de carinho conjugal. A primeira coisa que fiz foi aprender sobre tecnologia numa velocidade que me impressionou. Procurei tutoriais no YouTube, li fóruns especializados, até contratei um curso online de informática. Quem diria que a burra da relação conseguiria hackear o marido e se tornar uma especialista em espionagem digital? Instalei discretamente um aplicativo de monitoramento remoto no computador e no celular dele. Aprendi a usar programas de captura de tela, gravadores de áudio, rastreadores de localização. Em 15 dias, eu tinha acesso em tempo real a todas as conversas, todos os e-mails, todas as transferências bancárias, todos os compromissos da agenda dele. Conhecia a vida dupla dele melhor que ele mesmo. Procurei a melhor advogada especialista em divórcio de São Paulo, através de pesquisa detalhada na internet e indicações de outras mulheres em fóruns especializados. Doutora Patrícia Mendonça, 52 anos, 30 anos de carreira, especialista em casos complexos de infidelidade e desvio de patrimônio. Contei toda a situação detalhadamente e mostrei as evidências que tinha coletado. Em 30 anos de carreira advocatícia, nunca vi uma cliente tão bem preparada e organizada. Ela me disse na primeira consulta: "Você tem material suficiente para destruir completamente esse homem na justiça." Contratei também um contador forense, Dr. Miguel Santos, especializado em rastrear patrimônio oculto e recuperar bens desviados em casos de divórcio. Se você está torcendo para eu dar o troco nesse canalha, deixa o like e compartilha para mais mulheres verem que é possível se vingar de marido canalha. Abri uma conta secreta no Banco do Brasil, em agência diferente da nossa, usando apenas meu nome e CPF. Comecei a transferir pequenas quantias toda semana. 2.000 aqui, 3.000 reais ali, sempre valores que não chamassem a atenção dele. Em 5 meses consegui proteger 125.000 reais da minha herança que ainda restava no banco. Era meu fundo de emergência para garantir que as crianças e eu não ficássemos desamparadas quando a bomba explodisse. Reconectei estrategicamente com meu irmão Carlos, que é delegado da Polícia Civil há 20 anos e especialista em crimes contra o patrimônio. Marquei um almoço e contei toda a situação detalhadamente. Ele ficou furioso com o que tinha acontecido comigo, mas admirou profundamente minha estratégia e organização. "Fernanda, você virou uma verdadeira detetive particular. Esse material que você coletou é suficiente para processos criminais e cíveis", ele me disse. Foi Carlos quem me orientou tecnicamente sobre como gravar conversas dentro da legalidade, como documentar evidências de forma que fossem válidas juridicamente, como proceder para que tudo fosse admitido na justiça. Comecei a criar situações específicas para flagrar Ricardo em mentiras e coletar mais evidências. Perguntava sobre viagens que ele dizia que ia fazer a trabalho, mas eu sabia através do monitoramento que eram encontros com as amantes. Questionava gastos específicos que apareciam no cartão de crédito. "Amor? O que foi esse almoço de 420 reais na segunda-feira no restaurante Fasano?" Via ele inventar desculpas absurdas na hora, gaguejando, suando frio. "Ah, foi reunião com cliente importante", ele respondia nervoso. Mas eu sabia que era almoço romântico com Marina porque tinha visto as fotos que eles tiraram juntos, as mensagens planejando o encontro, até o pedido específico que ela fez. "Quero comer aquele salmão grelhado que você me falou."
As crianças foram minha prioridade absoluta durante todo esse processo de planejamento. Preparei Gustavo e Isabela para a separação de forma gradual e cuidadosa, sem traumatizar, explicando que às vezes papai e mamãe param de se amar como marido e mulher, mas continuam amando os filhos para sempre. Vamos morar em casas diferentes, mas vocês vão continuar tendo pai e mãe que os amam muito. Documentei meticulosamente todas as ausências dele, todos os compromissos escolares que perdeu, todas as mentiras que contou para as crianças. Papai vai viajar a trabalho, ele dizia, mas estava na verdade passando o fim de semana com Carla numa pousada romântica em Campos do Jordão. Todas as vezes que chegou bêbado em casa, todos os fins de semana que precisou trabalhar, toda a conversa agressiva na frente das crianças. Minha rede de apoio se fortaleceu estrategicamente. Reconectei com amigas da faculdade e do trabalho que Ricardo tinha me obrigado a abandonar ao longo dos anos. Juliana, Mariana, Cristina, Paula, todas ficaram chocadas com minha situação e me apoiaram completamente quando contei o que estava planejando. Juliana, que é psicóloga clínica especializada em violência doméstica, me ajudou a entender os padrões de manipulação psicológica que eu sofri durante 15 anos. Você foi vítima de abuso psicológico sistemático, ela me explicou. O que ele fez com você tem nome: violência patrimonial e emocional. Mariana, que trabalha como gerente de investimentos no Itaú, me orientou detalhadamente sobre como proteger meus bens, como identificar movimentações suspeitas, como reorganizar minhas finanças para ter independência total. Você precisa se preparar para ser completamente independente, ela enfatizou. Voltei discretamente a trabalhar período integral no escritório de contabilidade Machado em Associados, onde trabalhei antes de casar. Disse para Ricardo que era para ajudar mais em casa financeiramente, já que os gastos aumentaram. Na verdade, era para garantir minha independência econômica total e imediata quando a separação acontecesse. Meu antigo chefe, Dr. Roberto Machado, me recebeu de braços abertos. Fernanda, você sempre foi nossa melhor funcionária. Pode voltar quando quiser. Em 6 meses, já estava ganhando $14.500 por mês, mais comissões por novos clientes. A incapaz de se sustentar sozinha, estava se preparando financeiramente para uma vida nova e independente. Se você quer ver esse marido canalha se dando mal de verdade, compartilha este vídeo, porque o que vem agora é a parte mais satisfatória dessa história toda. Enquanto ele achava que eu era uma esposa submissa, controlada e dependente, eu estava me transformando numa mulher estratégica, poderosa e extremamente perigosa. Ricardo começou a ficar visivelmente desconfiado quando notou que eu estava diferente nos últimos meses de 2023, mais confiante nas conversas, mais questionadora sobre alguns assuntos, menos dependente emocionalmente, mais interessada em assuntos financeiros. Você está estranha ultimamente, ele disse várias vezes. Mudou alguma coisa no seu trabalho? Percebi que ele suspeitava que eu sabia alguma coisa ou estava planejando alguma coisa, então precisei ser ainda mais cuidadosa e convincente na minha performance de esposa dedicada. Aumentei as demonstrações de carinho, fiz mais sexo com ele, me controlando para não vomitar. Cozinhei mais pratos especiais que ele gostava. Em outubro de 2023, descobri através do monitoramento que ele estava planejando me pedir o divórcio na virada do ano. Nas conversas com Marina, ele detalhou. No Réveillon eu conto tudo para ela e saio de casa no dia 2 de janeiro. Vou oferecer uma pensão de $3.000 para as crianças. E tchau. Em março estamos morando juntos no nosso apartamento. Eles já tinham até apartamento de 2 quartos, alugado na Vila Olímpia para morar juntos a partir de janeiro. Móveis comprados, decoração escolhida, planos para a lua de mel em Fernando de Noronha. O plano dele era me deixar sem nada, ficar com o patrimônio todo e ainda me fazer parecer a culpada pelo fim do casamento. Mas eu tinha uma surpresa muito especial preparada para aquele final de ano. Uma surpresa que ia virar a vida dele completamente de cabeça para baixo, que ia mostrar para ele que mulher subestimada é a coisa mais perigosa que existe no mundo. O confronto final estava chegando e, dessa vez,
Quem ia sair completamente destroçado não seria eu. Comenta aí se você está ansiosa para ver a vingança, porque chegou a hora de mostrar para Ricardo que mexeu com a mulher errada. A hora de servir a vingança na temperatura perfeita, friamente calculada e perfeitamente executada. Dezembro de 2023 chegou e eu estava com tudo preparado nos mínimos detalhes. Advogada contratada, evidências organizadas, dinheiro protegido, crianças preparadas, rede de apoio fortalecida. Era hora de mostrar para aquele canalha quem realmente estava no controle da situação desde o início. O dia da vingança foi cuidadosamente planejado para 20 de dezembro de 2023, numa quinta-feira que ele jamais vai conseguir esquecer até o dia que morrer. Acordei às 6 da manhã com uma sensação de poder que nunca tinha sentido na vida. Depois de 8 meses, planejando meticulosamente, chegou a hora de executar a destruição completa da vida dele. Levei as crianças para passar o dia inteiro na casa dos meus pais em Sorocaba, explicando que ia preparar uma surpresa especial para o papai. Gustavo e Isabela adoraram a ideia de dormir na casa dos avós. Amanhã vocês voltam e eu conto tudo, prometi para eles, sem revelar que suas vidas iam mudar para sempre. Voltei para casa às 14 horas e comecei a preparar tudo com a precisão de uma cirurgia. Fiz a lasanha de carne com molho bolonhesa, que era o prato favorito absoluto dele, aquela receita especial da sogra que ele sempre pedia nas ocasiões especiais. Pus a mesa com nossa louça de casamento, a de porcelana branca com flores douradas que ganhamos de presente. Acendi as velas aromáticas importadas que ele adorava. Tudo perfeito para nossa última ceia como casal. Chamei meu irmão Carlos no meio da tarde. Chegou a hora da operação. Foi só o que disse. Ele veio para casa às 18 horas, antes de Ricardo chegar do trabalho, trazendo equipamento de gravação profissional que usava nas investigações da delegacia. Se escondeu estrategicamente no quarto de hóspedes com visão direta para a sala de jantar. O plano era simples e genial. Ricardo ia se incriminar sozinho, confessando espontaneamente tudo que tinha feito comigo ao longo de 15 anos. Ia entregar de bandeja todas as evidências criminais que eu precisava para destruí-lo completamente na justiça. Se você está com o coração acelerado esperando a vingança, deixa o like e chama as amigas para assistir, porque o que aconteceu foi melhor que qualquer filme. Quando Ricardo chegou em casa pontualmente às 19h30, como sempre fazia toda quinta-feira, a cena estava montada como um cenário de teatro. Mesa posta, comida cheirosa, casa impecavelmente limpa, eu vestida com aquele vestido azul de seda que ele sempre elogiava, maquiagem caprichada, cabelo arrumado no cabeleireiro. Nossa, amor, que capricho todo é esse? Que ocasião especial estamos comemorando hoje? Ele perguntou claramente desconfiado, olhando ao redor procurando entender o que estava acontecendo. Nenhuma ocasião especial, meu querido. Só quis fazer um jantar bem gostoso para o meu marido maravilhoso. Respondi com o sorriso mais doce e convincente que consegui fingir na vida. Ele relaxou visivelmente, achando que eu estava sendo a esposa compreensiva e carinhosa de sempre. Sentamos para jantar e comecei a alimentar o ego monstruoso dele com elogios calculados. Você trabalha tanto para cuidar da nossa família. Sou tão sortuda de ter um marido tão responsável. Você sempre soube o que era melhor para nós. Durante os primeiros 20 minutos do jantar, fui provocando sutilmente. Amor, você tem trabalhado tanto ultimamente. Tantas viagens de trabalho, tantas reuniões que acabam tarde da noite. Ele foi relaxando gradualmente, achando que eu estava sendo compreensiva com a dedicação profissional dele. É verdade, meu amor. Você nem imagina como é difícil e estressante sustentar uma família, ter todas essas responsabilidades nos ombros. Ainda bem que você finalmente aprendeu a não me incomodar com bobagens e questionamentos desnecessários. Ele respondeu com aquela arrogância nojenta que eu conhecia bem. Foi aí que ele cometeu o primeiro erro fatal da noite. Empolgado com a própria superioridade, começou a dissertar sobre como eu tinha evoluído como esposa ao longo dos anos.
Antigamente você era muito questionadora, muito metida a entendida sobre assuntos que não eram da sua área. Agora você finalmente entendeu que lugar de mulher é cuidando da casa e dos filhos. Lugar de homem é lá fora ganhando dinheiro e tomando as decisões importantes. Continuei alimentando metodicamente o ego inflado dele. É verdade, amor. Você tinha razão desde o começo sobre tudo. Eu realmente não entendo nada de dinheiro, de investimento, de negócios complexos. Ele riu com aquela superioridade asquerosa que me dava vontade de quebrar um prato na cabeça dele. Exato, minha querida. Ainda bem que você finalmente aceitou e entendeu que eu sei o que é melhor para a nossa família. Mulher inteligente é aquela que confia no marido e não fica criando problema onde não existe, ele disse, claramente se sentindo o máximo. Então fiz a pergunta que ia abrir a porta para a destruição completa da vida dele. Amor, posso te fazer uma pergunta que sempre tive curiosidade? Todos esses anos você cuidou tão bem do nosso dinheiro, dos nossos investimentos. Como você conseguiu administrar tudo tão perfeitamente? Me conta os seus segredos. Quero aprender com você. Os olhos dele brilharam de prazer e vaidade. Ele se empolgou completamente e começou a confessar tudo, achando que estava educando a esposa ignorante sobre as complexidades da vida financeira. Olha, Fernanda, já que você está perguntando de forma tão madura, vou ser completamente honesto contigo. Eu sempre soube que você era muito ingênua e inexperiente para lidar com essas questões complexas. Então, eu tomei certas liberdades, algumas decisões unilaterais para proteger e otimizar nosso patrimônio. Você nunca precisou saber de todos os detalhes técnicos e burocráticos. A gravação de alta qualidade estava captando cada palavra, cada confissão, cada crime que ele estava admitindo espontaneamente, achando que estava falando com a esposa submissa e ignorante que ele criou na cabeça doente dele. Ele continuou com detalhes incriminadores. Às vezes eu precisei usar seu nome em alguns documentos importantes, fazer algumas transferências que você não sabia para otimizar rendimentos. Mas foi absolutamente tudo para o bem da nossa família. Você nunca entenderia as complexidades envolvidas mesmo. Estava se incriminando sozinho de forma voluntária e detalhada, confessando falsificação de documento, apropriação indébita, fraude conjugal, tudo gravado em áudio de qualidade profissional que seria aceito em qualquer tribunal do país. Comenta aí se você está sentindo o prazer da vingança chegando, porque o melhor ainda estava por vir. Foi quando ele disse a frase que me deu força final para continuar com o plano. Fernanda, você precisa entender de uma vez por todas que marido e mulher não são iguais, não têm as mesmas funções na sociedade. O homem comanda, protege, decide. A mulher obedece, cuida, apoia. Você demorou 15 anos para aprender essa lição básica, mas finalmente entendeu seu lugar nesta casa e nesta família. E foi exatamente nesse momento que ele olhou para o lado e viu meu irmão Carlos saindo calmamente do quarto de hóspedes, fardado, com a carteira de delegado na mão, cara de poucos amigos. A cara de pânico absoluto quando viu o delegado sentado na nossa mesa de jantar foi simplesmente impagável. A cor sumiu completamente do rosto dele. As mãos começaram a tremer visivelmente. Carlos, o que você está fazendo aqui? Como entrou na minha casa? Oi, Ricardo. Estava aqui a convite da minha irmã, ouvindo sua interessante e muito reveladora teoria sobre o papel da mulher no casamento moderno. Meu irmão respondeu com aquela voz séria, profissional e intimidadora de delegado experiente. Fernanda, o que diabos está acontecendo aqui? O que é essa palhaçada? Ricardo perguntou, finalmente percebendo que tinha caído numa armadilha cuidadosamente preparada, mas ainda sem entender a dimensão do problema que estava enfrentando. Foi aí que me levantei calmamente e coloquei todas as provas organizadas na mesa, literalmente em cima dos pratos sujos da nossa última ceia. Prints das conversas íntimas com Marina, Carla e Bárbara. Extratos bancários detalhados, contratos falsificados com minha assinatura, fotos comprometedoras, comprovantes de gastos com as amantes, tudo espalhado metodicamente na mesa onde jantávamos em família há 15 anos.
Ricardo, esta é nossa conversa oficial de despedida conjugal. Meu irmão ouviu e gravou sua confissão espontânea de falsificação de documento, apropriação indébita, fraude conjugal e violência patrimonial. Amanhã de manhã cedo, estou protocolando pedido de divórcio litigioso e representação criminal contra você. Disse com uma calma e uma frieza que me surpreenderam. A mulher, submissa e obediente, tinha morrido para sempre naquele momento. No lugar dela, nasceu uma guerreira implacável. Ele tentou desesperadamente negar o inegável, gagueando, suando frio, entrando em pânico total. Isso não é o que parece. Você está mal interpretando as coisas. Eu posso explicar tudo isso. Mas quando mostrei as fotos dele beijando Marina no elevador do hotel, quando toquei as gravações das conversas onde ele me chamava de burra e incapaz, quando mostrei os comprovantes de 425 mil rales desviados, ele desmoronou completamente. 15 anos planejando me deixar sem nada, 15 anos me roubando, me humilhando, me traindo. Achou que eu era burra demais para descobrir, inútil demais para reagir. Falei olhando nos olhos dele. Pois descobri tudo e vou destruir sua vida como você destruiu a minha. Entrei com o pedido de divórcio litigioso no Fórum de São Paulo no dia seguinte, às 8h da manhã, acompanhada da doutora Patrícia. Com todo o material probatório que eu tinha coletado durante 8 meses, minha advogada conseguiu liminar para bloqueio imediato de todos os bens dele e ordem de afastamento do lar. Ricardo perdeu acesso a tudo que tinha roubado de mim nos últimos 15 anos. Os 425 mil reais desviados foram bloqueados judicialmente. Nossa casa de 750 mil reais ficou integral e definitivamente comigo e com as crianças. O carro BMW que ele tanto adorava foi penhorado para pagamento das dívidas contraídas usando meu nome. As denúncias criminais por falsificação de documento, apropriação indébita e estelionato conjugal resultaram em 3 processos simultâneos na Justiça Criminal. Ricardo foi indiciado, virou réu, foi investigado pela Receita Federal por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A empresa de engenharia onde ele trabalhava há 12 anos descobriu através dos autos do processo sobre o relacionamento extraconjugal com a secretária Marina e demitiu os dois por justa causa no mesmo dia. A vida profissional que ele levou décadas construindo foi destruída em 24 horas. Consegui recuperar através da justiça exatos 387 mil reais dos 425 mil reais que ele havia desviado ao longo dos anos. A casa de 750 mil reais ficou integralmente registrada no meu nome. A guarda definitiva das crianças foi decidida para mim, com direito de visita supervisionada para ele apenas aos sábados das 14h às 18h. Gustavo e Isabela, quando souberam toda a verdade sobre o pai através de conversa cuidadosa que tive com eles, ficaram chocados, mas escolheram definitivamente ficar comigo. Mãe, a gente sempre soube que você era mais inteligente que o papai, Gustavo me disse. Só não sabia que ele era tão ruim assim. Se você está comemorando essa vingança, deixa o like e compartilha para outras mulheres verem que é possível se libertar de marido canalha. Contei para absolutamente todos os nossos amigos, familiares e conhecidos a verdadeira face do Ricardo. Mostrei as evidências para quem quisesse ver. A Marina descobriu que não era a única amante quando enviei para ela prints das conversas dele com Carla e Bárbara. Terminou o relacionamento na hora e ainda o processou por danos morais. A Carla, quando soube que ele usava dinheiro da família para sustentá-la e que tinha outras mulheres, ficou enojada e o bloqueou de todos os contatos. A Bárbara descobriu que os investimentos que ele prometia fazer em sociedade com ela eram mentira total e golpe financeiro. Todas as 3 o abandonaram quando descobriram quem ele realmente era. O apartamento de 2 quartos na Vila Olímpia, que ele tinha alugado para morar com Marina, foi cancelado. Os móveis comprados parcelados viraram dívida que ele não conseguiu pagar. A viagem romântica para Fernando de Noronha que eles tinham planejado para março virou prejuízo de 12 mil reais em multas de cancelamento. Hoje, 2 anos depois, sou uma mulher completamente livre, realizada e poderosa.
Voltei a trabalhar período integral e estou ganhando 22.000 reais por mês como gerente sênior do escritório. Comprei um apartamento lindo de 3 quartos na Vila Madalena para mim e as crianças, nosso novo lar, sem memórias ruins. Reconectei com todas as amigas que ele me obrigou a abandonar ao longo dos 15 anos de casamento. Juliana, Mariana, Cristina, Paula, todas voltaram para minha vida e hoje tenho uma rede de apoio feminina forte e verdadeira. Minha relação com meus pais e meu irmão Carlos nunca foi tão próxima e carinhosa. Aprendi a lição mais importante da minha vida. Mulher tem que ser independente sempre, em qualquer circunstância, independente do quanto ame o marido. Nunca mais vou abrir mão da minha autonomia financeira, emocional e social por homem nenhum. Aprendi que relacionamento saudável é baseado em respeito mútuo, não em submissão e controle. Aprendi que mulher subestimada pode ser a coisa mais perigosa que existe no mundo quando decide lutar pela própria dignidade. Aprendi que não existe esposa perfeita. Existe mulher respeitada e mulher desrespeitada. E eu escolhi ser respeitada. Se você está num relacionamento tóxico, se está sendo controlada, humilhada ou roubada pelo seu marido, se inscreva no canal para mais histórias de libertação feminina. Compartilhe este vídeo para outras mulheres que precisam ouvir que é possível se libertar, é possível recomeçar, é possível ser feliz e independente. Conta nos comentários se minha história te deu coragem para tomar uma atitude. Marca uma amiga que está passando por situação parecida. Deixa o like se você acredita que mulher forte é mulher livre. Hoje sou completamente livre, feliz e próspera. Meus filhos me respeitam e admiram minha força e coragem. Tenho amigas verdadeiras, uma carreira sólida, paz de espírito, autoestima recuperada. Ricardo virou apenas uma lembrança ruim, um capítulo superado e arquivado da minha vida. A melhor vingança foi me tornar uma versão infinitamente melhor de mim mesma. Uma mulher independente, corajosa, inteligente e livre. Uma mãe que seus filhos admiram, uma profissional respeitada, uma amiga leal, uma filha orgulhosa. E quando ele ainda tenta voltar, quando manda mensagem pelo WhatsApp dizendo que aprendeu, que mudou, que entendeu o erro, que quer uma segunda chance para reconstruir nossa família, eu lembro daquela noite em que ele disse: "Finalmente você aprendeu seu lugar, na frente do meu irmão delegado." E sorriu com satisfação, porque quem realmente aprendeu seu lugar definitivo nesta história toda não fui eu, foi ele. O lugar dele é no passado, como um erro que me ensinou a nunca mais aceitar desrespeito de homem nenhum.